Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de Física 1, ok? Hoje a gente vai começar o conteúdo falando sobre medidas, que corresponde ao capítulo 1, tá? Do livro do Resnick, tá bom? Então vamos dar início aqui à nossa aula, tá bom? Bom pessoal, então é o seguinte, vamos começar falando sobre medição, tá? Então vamos começar aqui explicando como é que se faz medidas como o comprimento. No caso hoje aqui, né, a gente vai focar principalmente nesse assunto, né, que está relacionado com o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, que vocês já devem ter visto algo desse tipo lá no ensino médio, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar com esse Sistema Internacional de Unidades. Então pronto, vamos começar citando as unidades fundamentais do SI, né? As unidades fundamentais do SI. Vamos ver quais são os prefixos mais comuns, né? Como é que se faz a mudança de unidades? Por exemplo, comprimento, área ou volume, tá certo? Explicar de que forma o metro é definido em termos da velocidade da luz no vácuo. A gente vai ver que para fazer medidas a gente sempre precisa ter, digamos assim, uma base de comparação que seja padrão para todas as unidades, ok? Para todas as medidas, né? A física e a engenharia se baseiam na medição de grandezas físicas. Para isso são necessárias regras para medir e comparar grandezas, e a gente precisa, obviamente, de unidades de medida. A unidade é um nome atribuído ao valor de uma grandeza. Essa grandeza pode ser massa, tempo, comprimento, pressão, né? Está associada a um padrão, né? Um valor da grandeza é igual a uma unidade. Por exemplo, 1 metro é a distância percorrida pela luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é essa aqui. 299.792.458, né? Metros por segundo, tá? Metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, né? Que a gente considera aproximadamente, tá? Então, essa é a medida de 1 metro, tá bom? Porém, pessoal, essas padronizações de medidas, elas podem mudar ao longo do tempo, ao longo da história, elas sempre sofreram alterações, mas a gente sempre tem que considerar um padrão, porque o metro medido no Brasil tem que ser igual ao metro medido na China, nos Estados Unidos, em qualquer local. Porque se um equipamento foi fabricado lá para trabalhar com uma peça de 1 metro lá, tem que ser exatamente a mesma medida aqui. Se variar um pouquinho, aí não vai ter compatibilidade entre os equipamentos. Já pensou um negócio desse? Ia ser muito ruim, né? Ia ser muito ruim. Então, por isso que a gente faz essa padronização das medidas, tá bom? Existem muitas grandezas físicas, mas nem todas são independentes. Por exemplo, a grandeza física chamada velocidade, ela depende de outras duas grandezas, que é a distância e o tempo, certo? A distância e o tempo. No SI existem 7 grandezas fundamentais, nós já vamos ver. 3 são usadas na mecânica, que é o que nos interessa aqui de início, que é o comprimento, a massa e o tempo. Todas elas estão associadas a padrões, são usadas para definir outras grandezas. As grandezas fundamentais devem ser acessíveis, fáceis de medir e invariáveis, para que as medidas não mudem com o tempo. As unidades do SI formam um sistema internacional de unidades, como eu já falei para vocês. Entre as unidades fundamentais do SI estão o metro, o quilograma e o segundo, né? O metro é a unidade de comprimento, o quilograma é a unidade de massa e o segundo é a unidade de tempo. Uma unidade secundária muito utilizada que nós vamos usar aqui é o Joule, para energia, cálculo de energia, né? Então, quando a gente for calcular trabalho de uma força, é força multiplicado pelo deslocamento, né? A unidade de medida de trabalho, né? Lembrando, só para vocês verem, trabalho é força vezes deslocamento. Força, pessoal, é Newton, tá? A gente vai calcular em Newton. E Newton é calculado como quilograma metro por segundo ao quadrado. Essa é Newton igual a isso aí, tá? E a distância é calculada em metro, né? Então, por isso que a unidade de medida de trabalho, né,
a unidade de medida de trabalho seria quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, que é exatamente o que nós temos aqui, tá? Do mesmo jeito, watt. Watt é joule por segundo. Seria quilograma metro quadrado por segundo ao cubo, né? Eu divido isso por segundo, então fica segundo elevado a 3, tá bom? A notação científica, pessoal, ela utiliza potências de 10 para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 3, 5, 6, 0, 0, 0, 0, são quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então a vírgula está bem aqui no final, né? Ela vai andar quantas casas para a esquerda? Se eu considerar que ela vai andar 4 casas para a esquerda, vai ficar como? Ó? Ela anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu falei 4, mas aqui ela vai andar 9 vezes, tá? Então a vírgula andou 9 vezes para a esquerda. Então ficou, ó, 3,56 vezes 10 elevado à quantidade de vezes que ela andou para a esquerda. E aqui o contrário, ó, ela vai andar para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ela andou 7 vezes, por isso que fica 10 elevado a menos 7. Quando a gente anda para a esquerda fica positivo, quando anda para a direita, nesse caso aqui, vai ficar negativo, certo? Um fator de conversão é quando a gente quer fazer uma mudança de uma unidade, né, de uma medida qualquer, de uma unidade para outra, tá? Então, por exemplo, uma relação usada em conversão de unidades, por exemplo, minuto, eu quero converter ele para segundo, eu vou multiplicar ele por quanto? Por 60 segundos, porque 1 minuto é igual a 60 segundos, então fica 2 vezes 60, vai dar 120 segundos. Isso aqui vocês sabem, acredito eu. As unidades obedecem às mesmas regras algébricas que as variáveis e os números, beleza? Bom, a necessidade de maior precisão fez com que alguns padrões fossem mudados. No passado, né, antigamente, o metro foi definido como 1/1000.000º da distância entre o Polo Norte e o Equador. É uma medida, naquela época, muito imprecisa, né? O comprimento de uma barra de metal guardada na França. Pronto, aí ela é conservada com a mesma temperatura, controle de umidade e tudo mais, de tal modo que, né, ela não sofresse alterações, ela não pode sofrer alterações, porque a gente compara essa unidade de medida lá de 1 metro, que está lá na França, com as unidades que são utilizadas hoje, certo? Aliás, você pega uma barrazinha, mede lá, é 1 metro, beleza, então isso aqui é 1 metro, então vai servir de base de comparação para outros materiais, né? O metro já foi definido como essa quantidade aí de comprimentos de onda de uma linha de emissão do criptônio 86. Por que fazem isso? Bom, tentativas de padronizar o metro, né? Em todas as mudanças, a nova distância foi escolhida para que o valor aproximado do metro fosse mantido. Como eu falei, é importante manter o valor padronizado do metro. Por que é importante? Porque senão a gente não vai conseguir fazer comparações exatas. Já pensou? Essa caneta aqui eu digo que ela tem, sei lá, 20 centímetros, né? Mas na minha medida. Mas aí na medida do outro tem 19. Então não seria legal, né? O cara que fabrica o estojo, ele acha que 19 centímetros é 20. E eu acho que 20 é 21. Aí não vai dar incompatibilidade. A caneta não vai caber no estojo ou vice-versa, né? Vocês entenderam? O que são dígitos significativos nesse contexto aqui do que a gente está trabalhando, né? Dígitos significativos são os dígitos confiáveis. Os resultados devem ser arredondados para o menor número de dígitos significativos dos dados, tá? Então, ó, 25 vezes 18 é 410. 23 vezes 18.975, 430.000. Beleza. Aí a gente pode pensar que aqui tem quantos dígitos significativos? 3. Aqui tem quantos? 5. Ó, dígitos significativos não são casas decimais. Por exemplo, esse número aqui, ó, 0,000356, tem 5 casas decimais, mas somente 3 dígitos significativos, que é o 3, o 5 e o 6, certo? 0 à esquerda não pode ser, 0 à esquerda não podem não ser significativos. Por exemplo, 3.000 pode ter 4 dígitos significativos ou apenas 1. Em dúvida, use a notação científica, né? 3.100, 4 algarismos significativos, certo? Agora, 3,1 vezes 10 elevado a 3 tem quantos algarismos significativos? Tem 2, só estou vendo 2, ó, 1, 2, certo? Embora a gente tenha uma potência de 3, mas só tem 2 algarismos significativos. Mas 3.000 vai ter 4 dígitos significativos. Claro, se eu escrever isso aqui 3 vezes 10 elevado a 3, agora só tem 1, que é o 3, tá certo?
Conversões em cadeias é fácil, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês. Mas, ó, conversões em cadeia fica assim, ó. 1,3 km eu quero converter para metro, né? É só lembrar disso aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para eu converter de quilômetro para metro, ó, eu vou... Se for para hectômetro, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Cada passozinho desse, eu multiplico por 10. Indo para a direita. Para cá, 10. Para cá, 10. Para cá, 10. Né? Quando eu estou indo nesse sentido aqui. Agora, se eu estiver indo no sentido contrário, né? Aí eu vou dividir por 10. Tá? Eu vou dividir por 10. Se eu estiver indo para a direita, eu multiplico. Se eu estiver indo para a esquerda, eu vou dividindo. Tá? Então, ó, de metro para quilômetro, você vai pular 3 vezes. Então, você vai dividir por 1000, né? Porque você divide por 10, depois por 10, divide por 10. É a mesma coisa de dividir por 1000, tá? Se você andar 3 casas para a direita, multiplica por 1000. Então, aqui fica fácil, ó, de 1,3 km para metro, 1,3 vezes 1000 dá 1.300. 0,8 km para centímetro, você vai multiplicar por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, ó, se você for fazer 0,8, se você for multiplicar isso por 1000, fica como? Fica assim, ó. Eita. Deixa eu apagar aqui. 0,8. Se eu for multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar como? Vão dar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 80.000 centímetros, ou 8 vezes 10 elevado a 4 centímetros, beleza? Que é exatamente o que ele obtém aqui, tá certo? E aí, pessoal, se você souber a taxa de conversão entre milímetro e pé, que é uma unidade de medida americana, aí você pode também fazer as conversões, tá bom? Bom, agora vamos falar do tempo. Pessoal, o tempo, ele é uma medida meio abstrata, sabe? Uma medida abstrata, porque o tempo, eu não vou dizer abstrato, eu vou dizer que é uma medida relativa, né? A gente se baseia muito no tempo devido à rotação do Sol em torno da Terra, né? E a gente também faz em termos do movimento de translação, que é um movimento que a Terra gira em torno de si mesma, né? Mas vamos lá. O tempo ele deve ser capaz de responder 2 perguntas, né? Quando isso ocorreu e quanto tempo isso durou. Isso é a diferença, né? Quando a gente fala quando isso ocorreu, é um instante de tempo. Quanto tempo durou é o intervalo de tempo, né? Então, quando isso ocorreu, é um instante de tempo. Instante de tempo. Quando a gente fala quanto tempo isso durou, é o intervalo de tempo. Os tempos seguem os mesmos processos de conversão que os comprimentos, tá certo? A gente só faz fazer as medidas, né? Os padrões do tempo, pessoal, eles já foram baseados na rotação da Terra, nas vibrações de um átomo de quartzo, tá certo? Mas isso não vem ao caso aqui, é só curiosidade para vocês, tá bom? É engraçado que o tempo ele varia um pouco, né? Por exemplo, aqui é o gráfico da duração do dia ao longo dos anos, ó, de 1980 até 83. E essa variação do dia muda um pouquinho, ó, em milissegundos, tá certo? Ó, nessa época aqui, ó, começo de 83, o dia durou um pouquinho mais. No final, durou muito pouco. Então, houve uma variação maior. Aqui também, ó, teve esse pico aqui. É claro que se a gente for analisar esse gráfico ao longo do tempo, vai ser mais ou menos isso. Sofre algumas alterações, tá certo? Mas é muito pequenininha essas alterações, é da ordem de milissegundos. Isso mostra a precisão dos relógios atômicos e a irregularidade da rotação da Terra, que é afetada por marés e por ventos, tá certo? Massa. Pessoal, saber o quilograma padrão também, né, assim como a unidade de comprimento do metro, é um cilindro de platina e irídio guardado na França. Cópias precisas foram enviadas a muitos países e outras massas podem ser medidas por comparação entre essas
cópias. É o mesmo argumento. Se eu faço uma balança lá na China, para ela medir peso, massa, né? Ela tem que ser precisa na China, nos Estados Unidos, no Japão, qualquer canto, né? Não pode ser o padrão de quilo ser um num país, ser outro em outro país, porque senão vai dar incompatibilidade, tá? A unidade de massa atômica é outro padrão de massa, tá? Uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Uma curiosidade, vocês poderiam pesquisar como é que foi, tá? Vai ficar como exercício aí para vocês, ó. Como é que foi padronizada a unidade de massa atômica? Como foi que isso foi medido pela primeira vez? Tá certo? Fica esse exercício aí para vocês. Eu vou colocar para vocês fazerem. Bom, a massa por unidade de volume é M sobre V, densidade, tá? Rho é igual a mV, onde M é a massa medida em quilogramas, respeitando as unidades do SI, né? E o volume, que é dado em metros cúbicos, também é unidade do SI, derivada do SI, né? Isso aqui é a unidade de volume. Logo, pessoal, a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma massa aí de 18 kg, né? E um volume de 0,032 metros cúbicos. Qual é a densidade desse troço aqui, ó? Massa sobre volume. Vai dar 560 kg por metro cúbico, tá? Pessoal, se eu tenho que a minha densidade, ó, como densidade é massa sobre volume, se eu quiser calcular a massa vai ser a densidade multiplicada pelo volume, certo? Se eu quiser calcular o volume vai ser a massa dividido pela densidade, certo? São coisas triviais, álgebra simples. Bom, então, nós vimos aqui a definição de medidas, nós vimos aqui um resumo, digamos assim, do sistema internacional de unidades, quais são as grandezas fundamentais, vimos como é que se faz conversão de medidas, né? E vimos que o comprimento, o metro, é definido a partir da distância percorrida pela luz no vácuo, um intervalo de tempo especificado. O tempo, o segundo é definido em termos das oscilações da luz emitidas por um átomo de Césio 133, certo? Os relógios atômicos são usados como padrões de tempo, tá? A massa, o quilograma, é definido em termos de massa de um cilindro de platino e irídio que é mantido lá na França, tá? As massas de átomos e moléculas são medidas em unidade de massa atômica e eu quero saber como é que chegaram nesse valor que nós vimos nesse instante aqui, ó. A unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Está escrito aqui, obviamente, em notação científica, que eu espero que vocês já tenham algum conhecimento disso, né? E vimos a definição de massa, ok? Vamos encerrar a aula por aqui.